Em abril de 1992, o desaparecimento de um menino de 6 anos em Guaratuba, no Paraná, deu início a um dos casos mais controversos da história do Brasil. Evandro Ramos Caetano saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. O sumiço mobilizou moradores, polícia e imprensa local, mas ninguém imaginava que aquele caso simples se transformaria em um pesadelo jurídico, social e humano que duraria décadas. Nos primeiros dias, as buscas foram desorganizadas. Voluntários, policiais e curiosos se misturavam pela cidade. Não havia pistas claras, apenas boatos. A pressão da população crescia e a necessidade de uma resposta rápida começou a influenciar decisões importantes. Desde o início, o caso foi tratado mais como um problema a ser resolvido rapidamente do que como uma investigação cuidadosa. 6 dias depois, um corpo foi encontrado em uma área de mata. A notícia caiu como uma bomba. Rapidamente afirmaram que se tratava de Evandro. A identificação foi feita de forma apressada, sem exames conclusivos naquele momento. Mesmo assim, o caso passou a ser tratado oficialmente como encerrado, e a busca por responsáveis começou imediatamente. A narrativa que surgiu foi chocante. Autoridades passaram a sustentar que o menino teria sido vítima de um ritual. A cidade entrou em pânico. Palavras como seita, sacrifício e magia começaram a circular sem provas concretas. O medo coletivo abriu espaço para acusações graves, e pessoas específicas passaram a ser apontadas como culpadas antes mesmo de qualquer investigação sólida. 7 pessoas foram presas. Entre elas, uma mulher conhecida como líder espiritual da região. Nenhuma prova material ligava os acusados ao caso. Ainda assim, confissões começaram a surgir. O problema é que essas confissões apresentavam contradições claras, erros básicos e versões incompatíveis entre si. Com o tempo, ficou evidente que os depoimentos haviam sido obtidos sob forte pressão. Registros posteriores indicaram práticas abusivas durante os interrogatórios. Pessoas relataram ameaças, intimidação psicológica e promessas de liberdade caso confirmassem a versão que já havia sido construída pelas autoridades. Mesmo com falhas graves, o processo avançou. A cidade já tinha seus culpados. Questionar a versão oficial passou a ser visto como traição. Advogados que levantavam dúvidas eram hostilizados. O clima não era de busca por verdade, mas de necessidade de punição imediata. Anos depois, especialistas começaram a reavaliar o caso. O corpo encontrado não possuía características compatíveis com Evandro. Detalhes físicos não batiam. Exames que deveriam ter sido feitos no início simplesmente não existiam ou haviam sido ignorados. A dúvida mais perturbadora surgiu: e se aquele corpo não fosse de Evandro? Essa pergunta mudava tudo. Se a identificação estava errada, todo o processo judicial teria sido construído sobre uma base falsa. Ainda assim, essa hipótese foi rejeitada durante muito tempo. Os acusados passaram anos presos. Suas vidas foram destruídas. Famílias foram marcadas para sempre. Mesmo diante de inconsistências gritantes, o sistema seguiu adiante, sustentando uma versão que já não se sustentava tecnicamente. Décadas depois, gravações vieram à tona. Áudios que mostravam claramente confissões sendo induzidas, vozes cansadas, pessoas repetindo frases ditadas, medo evidente. Pela primeira vez, o país pôde ouvir o que antes era apenas suspeita. Essas gravações mudaram completamente a percepção pública. O caso deixou de ser apenas sobre um crime e passou a ser um símbolo de falhas graves do sistema judicial. Não se tratava apenas de um erro isolado, mas de um conjunto de decisões tomadas sob pressão e medo. Mesmo assim, a pergunta central permanecia sem resposta. O que realmente aconteceu com Evandro? Se aquele corpo não era dele, onde estava o menino? E por que essa possibilidade nunca foi investigada com seriedade no início? Especialistas afirmam que o caso Evandro é um exemplo extremo de como investigações podem ser contaminadas por crenças, pressão política e necessidade de respostas rápidas. Quando isso acontece, a verdade deixa de ser prioridade. Com o passar dos anos, parte das condenações foi revista. Algumas decisões foram anuladas, mas o tempo perdido jamais poderá ser devolvido. Para os envolvidos, a absolvição tardia não apagou décadas de sofrimento. O mais assustador é que, até hoje, não existe uma conclusão definitiva sobre o destino de Evandro. O caso segue cercado por dúvidas, lacunas e perguntas que nunca foram respondidas de forma clara. O caso Evandro não é lembrado apenas pela tragédia inicial,
mas pelo efeito dominó que provocou. Um erro levou a outro, que levou a outro, até que todo o sistema estivesse comprometido. Para muitos estudiosos, esse caso deveria ser obrigatório em cursos de direito e investigação, não como exemplo de sucesso, mas como alerta do que nunca deve ser repetido. A história de Evandro é, acima de tudo, uma história sobre silêncio, medo e pressa. Mais de 30 anos depois, o caso Evandro continua assombrando o Brasil, não apenas pelo desaparecimento de uma criança, mas pela possibilidade de que, na tentativa de encontrar culpados, a verdade tenha sido enterrada junto com a pressa.